Seja bem-vindo ao nosso espaço de compartilhamento das boas práticas. No episódio de hoje, o foco está na educação superior. Como os acadêmicos têm lidado com as questões socioemocionais, ainda mais durante esse período de isolamento? Preocupado com esse tema, a Faculdade Factum, aqui de Porto Alegre, tem trabalhado no desenvolvimento dessas competências. E para explicar melhor essa iniciativa, o Cinep conversa com o engenheiro de aprendizagem Rafael Corman. Tudo bem, Alana? Tudo certo? Tudo certo, Rafael. Bom, de bate pronto, Rafael. Qual foi o ponto de partida desse projeto, né? A partir de que momento ou situação a Factum viu a necessidade de ir além do teórico? Legal. Obrigado pela oportunidade aqui. A Factum começou a repensar o seu modelo de ensino, o seu currículo, ali pelo ano de 2016. Uma série de questões foram acontecendo ao mesmo tempo. A própria Bárbara e a Janaína, né, na frente da instituição ali, viajaram para a Finlândia, para a Dinamarca, para conhecer instituições de ensino superior que estavam fazendo inovações, né, de metodologias ativas e uma série de questões diferentes, inovadoras. Quando voltaram, tinham muita vontade de fazer essa implementação. A gente acabou se conhecendo, né? Eu já prestava consultoria para alguns outras instituições, trabalhava isso dentro da educação básica também, nessas metodologias de aprendizagem baseada em projetos, em problemas, né, em metodologias ativas. Eu estava dando um curso disso, na verdade, e a gente se conheceu e a gente teve uma ideia de poder fazer uma formação para os professores em metodologias ativas, né? Lá em 2016, a gente fez isso, e aí, a partir desse momento, a gente planejou uma mudança bastante disruptiva, né? Bastante forte ali no currículo, que seria implementar curricularmente a aprendizagem baseada em problemas e em projetos na graduação, né? Na graduação de enfermagem e um tempo depois também na graduação de psicologia, né? Para estimular os alunos a terem uma vivência um pouquinho diferente daquelas apenas teóricas, né? Basicamente teóricas dentro da própria aula, né? Porque sempre tem a parte prática dos laboratórios, mas de como trabalhar com o currículo por meio de metodologias que fossem um pouco mais, que estimulassem mais o protagonismo do aluno. É isso. E na prática, assim, Rafael, trazendo exemplos, o que muda realmente, né, desse currículo antigo, né? Quais são algumas atividades ou mesmo práticas que os alunos fazem a partir dessa implementação das questões socioemocionais? Muito bem. Eu acho que esse é o ponto, né? Eu acho que a gente tem um ensino muito focado na parte teórica, na parte técnica, e conversando com profissionais, né, do mercado, né, e especificamente da área da saúde ali na Factum, eles sempre trazem, quando vêm fazer palestras, não, gente, vocês não sabem como trabalho em equipe é fundamental, vocês não sabem como resolução de conflitos é fundamental, vocês não sabem como ter empatia é fundamental, só um pouquinho, né? O quanto disso é trabalhado de maneira efetiva e regular dentro do currículo, né? E a gente fica se perguntando, não, a gente espera normalmente que essas habilidades, elas naturalmente emanem dos alunos e que quando eles cheguem lá, eles aprendam lá no mercado. Não, mas para que a gente vai esperar a gente chegar lá para poder desenvolver isso, né? Então, a aprendizagem baseada em problemas, por exemplo, no currículo, ela estimula que os alunos eles tenham que pensar num projeto juntos, né? Tenham que resolver um problema que está posto no mundo, né? E isso é uma das premissas, né? Não é para resolver um problema teórico, é para resolver um problema que está acontecendo na sociedade. Então, a gente se aproximou de empresas locais, de escolas, de postos de saúde, hospitais, que tinham algum problema para ser resolvido e, por exemplo,
higiene dentro de uma escola, então os alunos foram lá fazer o ensino da lavagem correta de mãos, a questão de promover, desenvolver folders para distribuir em postos de saúde sobre prevenção de diversos tipos de câncer, né? Então, como é que eles têm esse conteúdo, eles já iam ver esse conteúdo dentro da sala de aula, mas como é que eles comunicam isso, né? Como é que eles produzem algo que vai beneficiar a sociedade? Então, os alunos começaram aos poucos, porque a coisa não é uma mágica, né? Não é do nada que vai se desenvolver essas competências, né? Mas na medida em que semestre a semestre a gente foi repetindo esse processo e os alunos foram cada vez mais entendendo a razão por que isso estava colocado no currículo, eles foram se engajando mais e desenvolvendo projetos mais diferentes. Não foi uma aceitação fácil, né? Nem por parte dos professores e dos alunos, porque isso desacomoda, né? É muito fácil chegar lá, sentar na cadeirinha, né? E esperar venha conteúdo, venha a mim, né? Que alguma coisa vai entrar aqui, eu vou sair, de repente eu vou usar isso para alguma coisa. Mas quando a pessoa tem que se mexer, né? Tanto o aluno vai ter que se mexer para fazer um projeto, para ir a campo, para discutir, né? As coisas não estão prontas. Mas o projeto não sempre dá errado, porque nem sempre dá certo, porque a gente vai lá na escola e eles não estão. A gente vai no posto de saúde e não querem nos receber. Mas essa é a vida, né? Não tá todo mundo esperando para te receber de braços abertos para fazer o trabalho. Tem que ir à luta, né? Os professores não podem mais usar o PowerPoint que está pronto ali toda a aula, né? Puxa vida, né? Mas parece que sempre dava certo. Eu sempre dei minha aula e sempre deu certo. Será? Né? Será que os alunos estavam desenvolvendo aquelas competências que a gente gostaria que eles desenvolvessem? Será que eles realmente estão aprendendo aquela teoria que a gente gostaria que eles aprendessem? Quais são as evidências que nos mostram que isso realmente está acontecendo? Então a gente começa a se questionar de coisas que são muito simples, né? E que fazem toda a diferença depois na formação, né? Então a gente já tem alguns relatos, diversos comentários de alunos, né, que estão muito satisfeitos com esse tipo de abordagem que a gente tem feito. A gente trabalha agora também não só essa metodologia da aprendizagem baseada em problemas, mas também a aprendizagem baseada em teams, né, o team-based learning, que é focado um pouco mais na parte colaborativa entre os alunos, a parte de trabalhar em equipe mesmo, né, com alguns temas de liderança, de criatividade, né, de comunicação não violenta, né, agora a gente vai abordar a questão do empreendedorismo também. Então, assim, tá na hora da gente sacudir, né, já passou da hora, né, da gente sacudir esse currículo e tornar ele cada vez mais adequado ao que o mercado de trabalho está esperando. Ensinar a vida como ela realmente é, né? Mostrando toda essa realidade. Mas bacana essa tua fala, Rafael, né? Mostrando que realmente houve uma certa resistência, né, de professores, alunos, porque, como tu mesmo comentou, é algo que rompe realmente aquele comodismo, né? Aquela situação cômoda que a gente se encontra. E justamente essa questão dos docentes, como é que vocês trabalharam com eles? Como é que foi incorporado, né, esse projeto na prática, né, no planejamento dos professores? Como é que foi esse trabalho com os docentes? Primeiro teve uma formação um pouco mais geral, né, para os professores, com diversas metodologias ativas, né, exemplos de metodologias ativas, para que nem todas elas servem para uma mesma disciplina. Cada um vai adaptando ali conforme enxerga que cabe, né, dentro da sua própria disciplina, né? E depois teve um acompanhamento ao longo do semestre mais 1 a 1, assim, né, de poder assistir a aula junto, de poder fazer algum ajuste, dar alguma dica, né, feedback constante todo o tempo ali no início, para poder ir aprimorando, né? Porque não o problema das formações é quando a gente faz uma coisa no início e depois diz, boa sorte, pessoal,
né? Espero que dê tudo certo para vocês aí. E nunca mais fala com as pessoas, né? Então, não vai aprender assim numa hora só escutando, né? Tem que fazer esse acompanhamento em campo, né? E poder escutar o que dá certo e o que dá errado. E muitas vezes a gente vai lá, passa uma teoria, olha, aplique assim as metodologias ativas, não, só um pouquinho. Quantos alunos tem em sala de aula? Que recursos que eu tenho realmente para poder usar, né? Todos têm acesso à tecnologia? Não tem? E se não tiver, faz o quê? Qual é o plano B, né? A vida como ela é, né? Então, quanto mais a gente aumenta a nossa caixa de ferramentas, digamos assim, né, de ter vários tipos de metodologia que pode usar, mais vai conseguir adaptar a tua aula, né? O problema é aceitar que as dificuldades existem e não fazer nada com isso. Viu como não funcionam as metodologias ativas, né? Eu tenho problemas aqui, eu vou continuar dando a minha aula, né? Nada vai mudar, né? Mas se aos poucos a gente for tentando e aceitar que dar errado faz parte do processo de melhoria, então a gente consegue evoluir, né? Então esse foi o trabalho, né? Sempre sempre tendo altos e baixos, fazendo um grande feedback também no final de cada semestre. O processo, evidentemente, não é hoje como ele começou 4 anos atrás, né? Então, cada semestre a gente vai implementando melhorias e vai conversando e vai adequando assim a instituição e aos alunos. Esse é o trabalho, é o chão mesmo. E trazendo um pouco para o cenário atual, né? Esse cenário em que os alunos se encontram em casa, tendo que estudar de forma online. Trabalhar esse lado socioemocional, né, ao longo dos anos, ele auxilia, né, num momento como esse, na compreensão, ou até mesmo os alunos entender um pouco e lidar melhor com esse momento? Não, sem dúvida. Quando uma das questões mais importantes que se perdeu, né, com o presencial, com presencial não, com as aulas remotas, né, foi justamente essa parte de integração dos alunos, né, de terem caminhando juntos dentro da instituição, de se ver, de comprar um pastel junto antes da aula, aquela coisa boa, né? E aí tá todo mundo no Zoom ali, tá todo mundo se vendo, mas aí muita gente fica com câmera desligada e não tem aquela interação ali, enfim, né? Então, essa parte de poder gerar conversas, né, de ter um momento maior, por exemplo, dentro das próprias aulas, em que os alunos eles fazem a gente chama de check-in, assim, né, uma parte inicial em que a gente pode fazer uma dinâmica de conexão entre as pessoas que estão ali. Qual foi o último filme que tu viu no Netflix, né? Qual a tua comida favorita que tu gostaria de comer no fim de semana, né? Fazem eles se tornarem um pouco mais humano esse momento, e não é perder a aula, né? É trazer os alunos mais para dentro da aula de uma forma em que eles se sintam mais humanos ou menos avatares, né? E que eles possam estar ali engajados, né? A gente perde um pouquinho de tempo fazendo as pessoas se conectarem, mas aí quando o professor vai entrar no mérito do conteúdo lá, tá todo mundo ali junto, sabe? Puxa, ele se importou comigo, ele falou comigo, então que legal. Ou os próprios professores contarem a sua história de vida, né? Se abrirem, né? Dizerem que uma das maiores formas de a gente isso em teoria de trabalho em equipe, né? Uma das melhores formas da gente gerar confiança entre as pessoas, dentro de um grupo, é quando o líder ele demonstra vulnerabilidade, né? Quando ele expõe a sua vulnerabilidade, dizendo que ele também sofre, ele também passa por isso, as pessoas se identificam porque elas também sofrem, elas também passam por isso, né? E aí todo mundo parece que está humanizado ali. E aí as pessoas, puxa, né? Esse cara passa por isso, então, pô, legal, né? Vou falar também das minhas coisas e vou me importar com o que está acontecendo aqui e vou fazer, né? Então, tem essa parte, né? E tem a parte que vem profissionais de fora falar sobre aquelas questões de resolução de conflitos. Nossa, tem uma equipe de enfermeiros aqui, né? Então, às vezes, a questão técnica é a mais fácil de resolver,
problema é quando tem ali alguém que tá de cara com o outro colega que não vai fazer porque ninguém me perguntou como é que eu tava e não sei o quê. E aí como é que tu faz, né? Tu tem que ter habilidades para poder lidar com pessoas. E como é que tu trabalha isso esperando acontecer? Ou tu pode discutir isso, mesmo no online, né? A gente trabalha com estudos de caso, por exemplo, ali nessa metodologia de baseada em times, em que o professor lança ali um estudo de caso, algum problema, e os alunos eles têm que discutir, né? Tem um hospital e tem equipe, reduziu a equipe, e agora o que acontece? Como é que se vira lá o chefe da enfermagem? O que ele faz se está chegando não sei quantas ambulâncias? Né? Então, isso que é só teórico, né? Mas isso vai acontecer de verdade. Tu quer esperar chegar de verdade ou tu quer, de repente, discutir isso com teus colegas? O que tu faria, né? E depois a professora vai contar ali como é que ela resolveu aquilo, que é uma história real. E aí, tá bem. Daí ele guarda aquela história na cabeça e tu tem certeza, pode ter certeza que vai lembrar muito mais disso do que alguma outra teoria, talvez, que também é importante, né? Mas que não tem todo esse formato aí de engajamento, né? Fora que vai promover a discussão entre os colegas, né? Vai ter um ambiente mais descontraído, vai fazer as pessoas terem vontade de estar ali, né? Porque entre o digital e o presencial, se a aula for só expositiva, né? Então ela não precisa nem ser ao vivo, né? Tu grava e manda alguém ver. Não precisa, não tem discussão com o colega. E é válido também. Muitas vezes eu acho que isso até é uma forma boa de fazer, né? Mas quer fazer uma interação, quer botar as pessoas todas no Zoom, quer colocar 100 pessoas no Zoom ao mesmo tempo para fazer uma aula, já que tá todo mundo junto ali mesmo, por que não faz as discutirem, né? Por que não faz interagir de algum modo? Construir algo que é colaborativo, né? E não que simplesmente cada uma fica com essa câmerazinha. Porque daí também não tem nem sentido fazer ligar a câmera. Se o professor ficar só falando, né? Só falando todo o tempo, mas eu vou ligar a câmera para quê? Para ele ficar olhando minha cara ali, parado, estática, olhando para ele? Não precisa, né? Então, assim, tem que pensar sobre essas coisas, né? Eu acho que a gente está pensando isso. Não temos a pretensão de dizer que temos todas as soluções mágicas, são muitos problemas, são muitas questões para resolver, mas a intenção é a melhor possível. Sem dúvida. Eu acho muito legal esse teu relato, Rafael, porque acho que deixa muito claro a importância da gente se preocupar não apenas em desenvolver o lado profissional, né, mas o lado pessoal humano, né, desses profissionais. E eu acho que muito disso que tu conta, eu realmente tenho experimentado também ao longo dessa vida acadêmica, e é muito isso, né? A gente começa achando que é um desperdício a gente perder um tempo para conversa, sendo que a gente poderia estar aprendendo conteúdo, teoria, e depois a gente percebe, poxa, como aquela conversa, eu lembro mais daquela conversa que do próprio conteúdo que o professor passou. Então é muito bacana mesmo. Por isso eu quero te agradecer por compartilhar um pouquinho, né, desse projeto e de todo esse trabalho que a Factum vem desenvolvendo. E parabenizar, né? Parabéns por começar a ter essa iniciativa de realmente se preocupar com o lado humano e pessoal, né? Essa questão socioemocional dos alunos. E eu abro esse espaço, Rafael, para uma mensagem, para uma consideração final. Fica à vontade. Então tá, Ana, eu que agradeço também a breve conversa aí que a gente teve. Espero que essa mensagem possa chegar a quanto mais pessoas possível. E dizer que todo mundo pode fazer isso, né? Experimentar. Não tem que ter medo de experimentar, né? O não a gente já tem, né? O como está agora já está. Se a gente experimentar e fizer alguma coisa diferente e depois errar e entender por quê, errou e melhorar, a gente sempre vai evoluir, né? O problema não é fazer e errar, o problema é não fazer. Então, que isso sirva de estímulo para que as pessoas tentem, né? Que experimentem e que, tendo um propósito muito claro, né? De que o objetivo é o aluno, pensar no aluno, né? Que ele tenha uma qualidade de ensino melhor e uma qualidade e uma experiência melhor na sala de aula. Se esse for o foco, vale todas as tentativas.
Com certeza. Obrigada, Rafael, por compartilhar conosco essa boa prática. E você, o que achou dessa iniciativa? A gente quer saber a sua opinião. Deixe seu comentário logo abaixo e também não deixe de curtir o nosso vídeo. Você continua conferindo os principais conteúdos da educação através do nosso portal e nas redes sociais do Cinep. A gente reforça. Se inscreva na TV Cinep, é fácil, rápido, só apertar nesse botão logo abaixo. Não deixe de acionar o sininho para receber as notificações no seu celular. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais!